Muito bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que está em casa. Então, mais uma manhã de domingo aqui. Mais essa oportunidade de estarmos presentes. Antes de iniciar os nossos trabalhos, a gente sempre faz esse minuto de prece. Um minuto que a gente deixa para elevar os nossos pensamentos, acalmar um pouco o corpo, o coração, a mente. Quando a gente fica à vontade nas cadeiras. Quem tiver à vontade para fechar os olhos, porque acha que facilita esse momento para tentar se acalmar, para tentar ficar mais tranquilo, enfim. A gente nessa manhã de domingo deixa mais uma vez as nossas maiores atribulações do lado de fora. Deixa o coração aberto, a mente aberta, o nosso espírito tranquilo e sereno, para que nós possamos aprender tudo que nós vamos ouvir aqui, para que nós tenhamos força, coragem e fé para colocarmos em prática os ensinamentos que a gente recebe aqui, para que nós também possamos receber as vibrações e toda essa harmonia de amor que os espíritos da casa nos proporcionam. Né? Eles receberam a cada um de nós aqui quando nós entramos, prepararam a casa para a gente. Como a gente costuma dizer, de domingo de manhã é um momento um pouco mais especial do que os outros, porque geralmente é dedicado também por outras religiões para exercerem os seus cultos, católicos, evangélicos, não importa a religião, mas é um momento em que todo mundo está um pouquinho mais voltado para as coisas do espírito, do coração, para o amor ao próximo, para o amor a si mesmo. Enfim, nesses momentos a gente aproveita toda essa vibração que fica por toda a cidade, por todo o estado, pelos diversos estados do país. Então é um momento muito gostoso, um momento onde é curto, mas é um momento onde as pessoas estão um pouco mais voltadas para o bem, desligadas um pouco dessas atribulações do dia, dessas notícias ruins ou dos momentos ruins da própria vida. Então hoje aqui o Serginho vai conversar com a gente de manhã, vai passar um pouco daquilo que os espíritos nos ensinam, nos ensinaram, e que nós estejamos de coração aberto, mente aberta e muita fé no coração para receber, para ouvir essas palavras. Bom dia a todos e a todas. O tema de hoje é sobre indulgência. Indulgência fala-nos ao coração, muito mais propriamente ao que nós sentimos, não no momento em que a gente deixa de fazer algo por alguém. Quando a gente fala de indulgência, é muito comum a gente ir direto para o perdão, para o reconciliar-te, mas vamos mudar um pouco, vamos ver a indulgência pelos olhos do coração. Vamos começar a ver a indulgência dentro do nosso ponto de vista pessoal. A partir daqui, a gente começar a entender o mundo e a nós mesmos. Quando a gente é criança, lá na infância, nossa mente, nossa condição, como espírito mesmo, começa a ser moldada. Muito do que a gente vai fazer muito depois vai vir dessa idade. Então, se nós temos amor, se nós somos amados, a percepção do amor da mãe, do pai, ela é condicionada. Nosso coração, então, cria em nós uma condição para saber amar um pouco mais. Quando a gente não tem esse amor, quando a gente tem nossos pais têm uma vida mais atribulada e não nos dá esse tempo, isso é comum também, ali vai ser impregnado em nós também essa mesma condição. A dificuldade maior ou menor que a gente tem na vida adulta de tomar decisões, de perdoar, o excesso de ciúme, vaidade, ambição, apego, vem dali. Por quê? Porque toda a nossa condição intrínseca está amarrada não só de traços do passado, a gente não pode esquecer, a gente é espírito eterno. Então, muito do que a gente está formando na nossa vida presente são traços que vêm do passado. A gente vem para reformular. E muito daquilo que a gente vem passar aqui são traços do presente. Nós recriamos a nossa vida na infância. Então a infância vem,
Nós recriamos essas condições e depois nós vamos criar as condições para conseguir ter uma vida equilibrada. A indulgência cai ali. Por quê? Vamos ver a seguinte situação. Se a gente tem uma decisão para tomar na vida, qualquer decisão, pegar um caminho, ir num casamento, vocês podem dizer, de 0 a 100%, quanto de nós participa dessa decisão? Uma decisão qualquer que a gente tem na vida. Qualquer decisão que seja. Eu vou fumar ou não vou fumar? Eu vou fazer regime ou não vou fazer regime? Eu vou casar ou não vou casar? De 0 a 100%, alguém se arrisca a dizer quanto de nós participa da decisão? Gente, o livre-arbítrio, então a gente não decide nada? Vamos? Quanto de nós participa de uma decisão? De qualquer decisão? Alguém pode arriscar? Pode chutar, não tem problema não. A gente está tudo aprendendo aqui. 50%, ela diz. Alguém arrisca outro número aí? 100? 100% é nosso. 80%. Recentemente, na USP aqui, fizeram uma pesquisa sobre justamente as condições. Eles deram uma tabela de testes para as pessoas. E nessa tabela de teste é feito um exame para verificar se o nível de consciência sobre a resposta está dentro daquilo que ela realmente quer ou das percepções internas. Aí descobriu-se o seguinte: nós temos menos de 10% de participação. Livre-arbítrio está amarrado nas nossas dificuldades internas. Olha que interessante. Pensem bem. Tudo que a gente toma de decisão na vida tem muito mais peso interior, nossos medos, angústias, fraquezas. Tudo que a gente carrega dentro de nós corrobora para a nossa decisão boa ou ruim. Tudo que a gente decide está muito mais ligado às nossas percepções, ou falta delas, interiores, do que nossa consciência. Só para vocês terem uma ideia. Nossa alegria, quando a gente está alegre, está feliz, o nosso lado direito consciente participa disso. A gente sabe muitas vezes porque está feliz, porque está alegre. A nossa consciência, que é o lado direito, o que pensa, o que decide, sabe disso. Quando nós estamos frustrados, infelizes, é o nosso lado esquerdo. As nossas frustrações, medos e tudo aquilo que nos arrasta para baixo vem do nosso inconsciente. É por isso que muitas das vezes a gente acorda, olha, não fala comigo não. Eu não estou bom. É esse nosso lado interior que ainda pesa na nossa consciência e a gente deixa muitas vezes ele tomar conta de nós. Por quê? Porque nossos lados internos, essas percepções que a gente não trabalha, ela acaba decidindo por nós. É por isso que muitas das vezes nós participamos muito pouco da vida. E por incrível que pareça, pouco mesmo. A gente participa de relacionamentos que o nosso inconsciente pesa para que a gente permaneça nele. A gente não cria novos relacionamentos porque o nosso inconsciente pesa para que isso não aconteça. A gente muitas vezes tem uma vida infeliz porque não trabalha esse lado interior, então a gente não decide sobre a nossa vida, a gente arrasta a vida e a gente tem um costume prático, né? É que o mundo é difícil, é porque as pessoas é que são difíceis, é porque não era para eu estar aqui, era para eu estar no mundo melhor. Eu sou um espírito bom. Então o que eu estou fazendo aqui, né? Então, na maioria das vezes nós exteriorizamos, nós colocamos para fora isso. E na verdade está dentro de nós. A falta de trabalhar o interior gera em nós toda essa dificuldade que acontece na nossa vida. Lembrar aí, a questão da indulgência está no meio. Por quê? Porque a gente tem as dificuldades que a gente tem com as pessoas que estão à nossa volta, tem muito mais a ver com nossa falta de trabalhar o interior do que o que a pessoa fez conosco. Se a pessoa era amiga e de repente toma uma decisão e não é mais nossa amiga, e a gente cria em nós aquele rancor, é nosso. A pessoa agiu da forma que ela agiria com qualquer um. É a forma dela agir. Ah, mas eu não esperava. Eu não esperava. Nosso interior não trabalha bem isso. Então nós vamos criando em nós sofrimento. Quando o mundo usa as pessoas para nos testar normalmente,
quando o mundo aproxima de nós essas dificuldades na forma de pessoas, essas pessoas nos atingem naquilo que a gente tem dificuldade de mudar sozinho. E toda vez que a gente tem dificuldade de mudar essa condição sozinha, a gente sofre. Sofre por quê? Mas eu não perdoo. Eu tenho raiva. Fulano me fez isso. Olha como o nosso interior foi mal trabalhado. Nós não trabalhamos esse interior, nós não criamos em nós condições melhores, exteriorizamos na figura da pessoa. Fulano me fez isso. Ciclano me fez isso. Meu chefe, meu marido não me deixa fazer aquilo. Minha esposa não me deixa fazer isso. A gente vive exteriorizando. Falta de indulgência, falta de trabalho interior. Nós estamos exteriorizando, aliás, aquilo que em nós não foi trabalhado. Normal. Então, se nós mal decidimos sobre nossa vida, o que dirá decidir sobre a vida do outro? Então, a gente tem o mau e o péssimo costume de sempre jogar para fora aquilo que deveria ser trabalhado dentro de nós. Lá, Jesus já nos ensinava, se a gente for falar de indulgência, vamos relembrar um pouco o próprio Novo Testamento lá. E vamos lembrar de Mateus, capítulo 5, quando ele falava sobre a própria forma da indulgência de uma forma tranquila. E que a gente deixa muitas vezes e se esquece. Olha só como está dentro do nosso interior. O próprio Jesus nos incentivava a ser misericordiosos, porque por Deus também seremos misericordiosos. Deus será misericordioso conosco. Quando ele fala isso, é questão da troca. Nós normalmente deveríamos fazer aquilo para recebermos aquilo em nós. A dificuldade que nós temos de ser misericordioso é porque em nós isso não foi trabalhado. Nós não trabalhamos essas dificuldades, então criamos em nós justamente a dificuldade de agir no bem. Eu não consigo perdoar. Mas se a gente for pensar bem, não é o fulano ou ciclano, somos nós. Eu não consigo. É meu. E essa dificuldade minha não é com X ou Y. Porque se uma outra pessoa fizer, eu também não vou conseguir perdoá-lo ou perdoá-la. Então a falta de perdoar as pessoas está em nós. Nós não trabalhamos isso, então geramos isso, exteriorizamos na figura de alguém. Este alguém, não é a atitude dele vai ser conosco, a gente tem que pensar isso. Não foi só conosco, vai ser conosco com qualquer outra pessoa. Mas foi conosco porque nós temos ali dificuldade de mudança. Então a gente tem essa dificuldade grande de mudar, e essa dificuldade grande de mudar exalta no momento em que alguém nos faz alguma coisa. Alguma coisa, uma situação. Como a gente não trabalha bem sentimentos, o sentimento a gente vai deixando e não trabalha isso mesmo, a gente sofre demais. Se a gente não trabalhar bem o nosso equilíbrio, a gente tende a sofrer muito nessa vida. Por quê? Porque tudo que acontece na vida vai nos machucar, porque a gente não trabalhou aquilo. Tudo bem, tá legal, mas eu leio livros espíritas, eu vou na palestra, tá, mas isso não é tudo. Não é a palestra, não é o livro. Se a gente não parar um tempo para começar a mudar a nós mesmos, nós vamos ter uma dificuldade grande de entender e até entronizar isso. E Jesus já falava, olha, reconcilia-te enquanto o teu irmão está com você na caminhada, está junto ali. Vamos esperar o fulano desencarnar, o agente desencarnar? Para quê? A gente tem que tentar fazer isso em vida. E lembrando que o perdão não é, já que eu perdoei, então vou voltar a ficar com ele. Perdoar é de coração, não é uma ação em si. Eu perdoo aquele que me fez algo, porque eu estou perdoando, eu estou tirando esse peso de mim mesmo. De mim, é comigo. E se eu levo isso para frente, corro um sério risco de voltar numa outra encarnação com esse peso na forma de uma doença. Por quê? Porque todo sentimento que não é trabalhado, ele é materializado em nós. Todo e qualquer sentimento que não é trabalhado se materializa. A melhor forma de se materializar, ele vem na forma de uma doença, às vezes grave, e ali, olhando a doença, a gente vivencia a mudança. Pessoas que passam por problemas, já repararam? Pessoas que têm problemas terminais, como mudam? Não é que é necessário ter o problema terminal, mas para aquela pessoa foi necessário o problema terminal, porque senão ela teria dificuldade de mudar. A gente não precisa esperar ter um problema grave para mudar. Então por que a gente espera?
Por que a gente espera e não modifica? Existe um livro chamado Kybalion. É um livro que os antigos, antes da vinda da doutrina espírita, era trabalhado pelos antigos místicos. Eles falavam o seguinte: a figura de Deus para ele é: tudo é mente. Deus é mente, nós somos mente. É interessante esse conceito. Se a gente for pensar, tudo é mente. Se nós estamos na mente divina, tudo isso aqui então é um pensamento divino. Se tudo é mente, tudo acontece dentro de nós também. E se acontece dentro de nós, nós estamos constantemente criando a nossa realidade. Agora, alguém já parou para tentar imaginar o que anda criando para si mesmo? Se a gente vive com medo, angustiado, rancoroso, ciumento, é essa realidade que a gente está criando para a gente. É justamente essa. Lembrando, se nós temos pouquíssima participação na vida, menos de 10%, porque os outros 95%, 98% são causados por nosso inconsciente, é urgente que a gente comece a tratar esse inconsciente. Lá, Sócrates sabia disso quando falou: conhece-te a ti mesmo. Na Idade Média, existia, antes mesmo também do advento da doutrina espírita, e a gente vai entender o porquê que ela veio até para mudar isso, existia um método para as pessoas trabalharem esses conceitos interiores. Naquela época, mesmo no período lá da caça às bruxas, existia um processo chamado magia cerimonial. A magia cerimonial, na época, era um processo em que as pessoas falhou. Okay. Alô? Tá bom? Imagina se a gente pudesse materializar nossos medos, nossas angústias, na forma e conversar com ele. É isso que eles faziam. Eles, naquela época, por não ter uma outra forma, eles criavam isso. Então, inconscientemente, eles usavam esse nome para as pessoas fazerem aquilo que hoje nós chamamos de terapia. Aquilo lá de conversar com um gênio é o que o terapeuta faz com a gente hoje quando ele tira de nós essas dificuldades. Essas dificuldades materializavam na forma de uma figura de um demônio lá que a gente chama, e ele conversava, trocava ideia com o tal do demônio lá para poder criar nele um vínculo e controlar. Porque quando ele controlava aquele demônio, ele controlava sua própria dificuldade. E aí, controlando a sua própria dificuldade, diminuía nele, naquela época, o quê? A incisiva persistência do inconsciente. Ele conseguia decidir melhor. Então, olha só que interessante. Se a gente pode criar condições para diminuir a excessiva participação do inconsciente na nossa vida, a gente começa a ter mais consciência das nossas decisões e, com certeza, a gente começa a ser mais assertivo. Se a gente começar a ser mais assertivo, a nossa vida começa a ser mais feliz. Porque até então, a grande maioria das coisas que a gente faz são inconscientes. Quando a gente vai para algum lugar, quando a gente decide. E olha, é ali que mora o perigo. Porque muitas das vezes, por a gente não trabalhar, graças ao bom Deus que veio a reforma íntima na forma da doutrina espírita nos ensinando, a gente não precisa demonizar nossos sentimentos na forma de uma figura. A gente tem a reforma íntima para fazer a mesma coisa. A gente cria as condições para que a gente consiga entender nosso mal, entender essa figura e controlar e trabalhar isso em nós para que haja mudança. Conforme a gente vai mudando,
a participação do inconsciente na nossa vida vai diminuindo e a gente se torna uma pessoa mais feliz, porque a gente controla, vai controlando 10% da nossa vida, 20, 30, 40. Vai aumentando em nós a participação na nossa própria vida. Conforme a gente vai aumentando essa consciência, a gente vai conseguindo controlar melhor. As coisas começam a ser mais assertivas. O Jung tem um nome para isso, sincronicidade. Ele fala que quando a gente começa a decidir melhor sobre a nossa vida, as coisas começam a dar certo como mágica. Nossa, as coisas estão indo tão bem, por que será que agora está dando tudo certo? Porque agora a gente está tendo consciência. Porque até então, quando a gente toma decisões inconscientes, a gente bloqueia. Quando a gente não decide, quando a gente não trabalha esses nossos lados inconscientes, olha só o que acontece. Muitas das vezes, quando a gente tem lá uma figura criada na nossa crença de que o dinheiro é ruim, um exemplo, nós normalmente vamos boicotar isso em algum momento da nossa vida. Se a gente tem um emprego que vai nos dar uma condição boa, nós vamos criar, inconsciente isso, tá? A gente não tem consciência disso, nós vamos criar dificuldades para a gente sair daquele emprego. Se a gente tem crença de que relacionamento é uma coisa não tão boa, nós vamos criar, inconsciente de novo, condições para terminar aquele relacionamento, com aquele casamento. Por quê? Porque está do nosso inconsciente, a gente não trabalhou isso. Não trabalhando isso, quando a gente perceber que está chegando perto daquilo dar certo, o nosso inconsciente, então, cria um alarme, né? Olha, aborta. E a gente aborta, depois a gente se arrepende. Mas não é que a gente se arrepende conscientemente, é porque a gente não trabalha o inconsciente e normalmente o nosso inconsciente fica boicotando em nós as coisas que dariam certo. Por isso das dificuldades que a gente tem de gerar coisas boas na vida. Porque a gente não trabalha nosso inconsciente. Nós não trabalhamos em nós nossos medos, angústias, vaidades, ambição, tudo aquilo que a gente deveria ter feito desde que a gente apareceu nesse planeta. A gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Porque existe uma regra básica. A própria psicologia moderna diz o seguinte: o homem busca alimentação, segurança e habitação. Quando nós, seres humanos, temos essas três coisas, a gente entra no estado de quietude, porque a gente já tem os três que nos dão equilíbrio na vida material. Para a gente sair disso, a gente tem que ir um pouco mais, buscar algo mais. Grande parte de nós, humanos, para ali. E vive até desencarnar nessa condição. Por quê? Porque a gente não muda mais. Já estou seguro. Tanto é que o sonho da grande maioria de nós é ter um emprego seguro. Ter uma vida estável. Ter um casamento que não dê muito trabalho. Nós buscamos com afinco o tal do equilíbrio. Esse equilíbrio para nos dar segurança. Mal sabemos que essa segurança vai nos atrasar a vida. Por quê? Porque quando a gente estiver seguro lá, tudo calmo e tranquilo, a gente deixa de mudar. E a gente não vê isso em nós, é normal. Toda vez que a gente busca alguma coisa, a gente cria. Notem que no começo de carreira de qualquer ser humano, as pessoas estão buscando, estão criando, estão fazendo coisas novas. Quando ela atinge aquilo que para ela é o X, o ponto X, ela para. Então, uma pessoa, quando é um artista, cria músicas maravilhosas até o ponto que para de criar. O pintor para de pintar. O engenheiro para de criar as obras. Por quê? Porque as pessoas tendem a chegar naquele ponto de equilíbrio. Então, precisa dela mesmo ter condições para suplantar. No nosso caso, a gente tem que ter condições para suplantar as nossas dificuldades íntimas. Nossos medos, aquilo que está gravado em nós. Não que seja mal. Todos nós temos o lado que nos faz crescer. Está ali, faz parte de nós. Não existe então quer dizer que nós temos que arrancar isso de nós. Não existe isso. Não temos que arrancar o nosso lado ruim, porque ele faz parte da gente. Tem que entendê-lo e nos equilibrar com ele. O problema é que a gente ignora ele. Esse é o grande mal. A gente é ciumento, mas faz de conta que não é. A gente é egoísta, mas faz de conta que não é. A gente tem todas as grandes dificuldades, mas faz de conta que não tem nenhuma. E quando alguém fala, mas então, você está equilibrado? Tô tranquilo, sou bonzinho pra caramba. E a gente esconde essa massa de dificuldade que nos impede de crescer na vida. Quando não trabalhamos isso, essa massa de dificuldade começa a gerar tanto problema que a gente vai buscar o psicólogo, né? Psicanalista, tomar tarja preta,
Que isso? Isso é quando as dificuldades se tornam tão prementes que a gente não consegue mais esconder. E ela começa a borbulhar para fora. Então a gente precisa de quê? De um remédio exterior para poder equacionar isso. Muda? Não. Lógico que não. Enquanto a gente não tomar pé da situação, enquanto nós não tomarmos consciência de que nós somos responsáveis por nossa própria condição, não é o outro, não é o chefe, não é o trabalho, não é a esposa, não é filho. Vamos parar de jogar a culpa em quem está fora de nós. É o meu filho que dá trabalho, é minha filha, é meu marido, é meu sogro, é minha sogra. Somos nós. Sempre nós. A partir do momento que a gente toma consciência que nós somos responsáveis por nossa vida, a gente começa a buscar a mudança. E aí o mundo se torna coparticipante da nossa mudança e não gerador dessa mudança. Porque até então o mundo é que gera a nossa mudança, né? Porque aparece alguém e nos dá aquele start de mudança porque nos faz algo que starta em nós, algo que nós não mudamos. Ai, fulano tinha que fazer aquilo. E a gente fica com raiva, com ódio, começa a falar mal dele, ou falar mal dela, ou falar mal de determinadas coisas. Quando a gente está falando mal de alguém, normalmente a gente está exteriorizando, jogando a culpa daquela condição naquela pessoa. Não foi com aquela de fulano, sabia? Quando a gente está numa empresa e chega alguém novo, estranho, né? A gente está exteriorizando aquilo que a gente não trabalhou. E a gente tende a simplesmente se exteriorizar e maldizer mesmo. E a gente esquece que lá Sócrates ensinava também, quando for falar de alguém, filtra. O grande problema de quando a gente trabalha sobre essa coisa de falar mal, indulgência é, olha, não vou falar mal de ninguém, mas a gente descamba para o lado negativo disso. Se alguém em algum momento está fazendo grande mal para a sociedade, para o meio que a gente vive, a gente então não podemos falar mal de ninguém. Então a gente se anula. Está errado também. São Luís nos explica isso lá no Evangelho também. Olha, a gente tem que entender que a gente não tem que falar mal de ninguém, mas também a gente não pode se anular se alguém está fazendo um grande mal na sociedade e no meio que estamos vivendo. Então pegamos lá os 3 filtros básicos, né? A gente tem que perceber o seguinte, olha, se a pessoa que está fazendo alguma coisa é necessário falar, tem necessidade, ou seja, vai alertar outras pessoas para não sofrerem pela atitude daquela pessoa? Tem que ver isso. Tem necessidade, a gente tem sim que, passou pelo primeiro filtro. É necessário. Porque se não for falado, a gente também está colaborando com o mal. E aí a gente tem que perceber o seguinte. Quando for falar, vai ser um ato bom? Ou seja, quando for falado, aquilo vai gerar alguma coisa para evitar sofrimento das pessoas do meio que a gente está? Tem que ser bom também. Não pode gerar uma ação negativa aquilo que a gente vai fazer. Então, é necessário? É bom? E, principalmente, é verdade? É verdadeiro aquilo que a gente está falando? Tem consistência? Ou eu ouvi dizer, me falaram por aí, fulano falou e eu acredito. Cuidado com isso. Então, nós temos que entender que nós não devemos falar, criticar, mas existem os 3 filtros para a gente poder, simplesmente, estamos envolvidos com o meio também. A gente não pode também usar isso para se anular. Nós somos seres conscientes. A crítica exaustiva e efetiva que muita gente faz tem muito a ver com o ego. Então a gente tende a criticar porque o nosso ego exige que nós falemos, exigimos, criamos. O ego tem muito disso, né? Então a gente vai falar mal de alguém, ou alguma coisa que o valha, porque está dentro de nós essa condição. É uma daquelas dos nossos gênios que a gente não mudou, né? A gente não muda, então ele fica lá nos cutucando. Assim como qualquer outro. E aí a gente chega num determinado ponto. Primeiro, a gente fala da reforma íntima, a gente falou que os antigos mudavam, criavam, materializavam os seus genes e conversavam com ele, e hoje a gente tem que fazer isso de alguma forma. Como? Falar de reforma íntima a gente sempre fala, mas fazer a reforma íntima efetivamente, como é que se faz? Existem zilhões de formas. Aqui mesmo a gente comenta sobre
quando, por exemplo, a gente tem que tentar buscar em nós essas dificuldades, faz uma lista. Quando tiver tempo, começa a listar aquilo que... Existe um método que as empresas chamam de brainstorming. Escreva sem pensar, né? Faça quando tiver tempo, aquele domingo lá, tá passando Faustão na televisão, pelo amor de Deus, vai para a cozinha, faz uma lista e comece a escrever todas as dificuldades, não pense sobre elas, escreva só, escreva, sabe? Medo, angustioso, vaidoso, vaidosa, e vai escrevendo. Não pense sobre isso, porque se pensar a gente começa a criticar aquilo. Escreva uma lista. Qual o tamanho da lista? Olha, não importa. A última que eu fiz tinha uns 300 itens e podia aumentar mais. Fiquei com medo dela. Mas é isso. A gente tem que ir fazendo a lista e a gente não tem que pensar nela. Fez a lista, começa a repassar. Toda vez que a gente parar num item que a gente fala, não, eu não sou assim, a gente é. Vai passando o dedo na lista lá. Não, não é eu. Você para, a gente é daquele jeito. Porque a nossa crítica, o nosso ego tenta combater aquilo que mais nos chama atenção. E podem colocar as coisas boas também, porque não adianta nada. Isso é um erro que muita gente comete. Muita gente começa a criticar o lado mal e começa a bater no lado ruim e começa apenas a fazer daquilo uma ação na sua vida. O que acontece? A pessoa vai se deteriorando, porque a gente não pode só trabalhar aquilo que está errado na gente. A gente também tem que nos equilibrar com as coisas boas. Então é bom também fazer uma lista da mesma forma de coisas boas. Por quê? A gente tem que criar em nós somos seres. Também a gente é bonzinho, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não é tão mal. Então a gente tem que fazer uma lista e começar a criar nela as condições daquilo que nos dá equilíbrio. Sabe o que vai acontecer em determinado tempo? Se quem realmente se propor a fazer isso, vai descobrir que para cada lado negativo existe um contraponto positivo. A gente até pode ligar um no outro, vocês vão ver que existe isso. A dificuldade inicial é grande, porque a gente não sabe como ligar um no outro, mas com o tempo a gente começa a ligar. E a gente começa a perceber que o nosso lado positivo, quando melhor trabalhado, anula aquele lado negativo. Então a gente começa a falar, poxa, mas se eu trabalhar melhor, então esse auto-amor, me amar mais, vou me presentear, vou fazer, então eu vou diminuir mais essa angústia que eu tenho nesse mundo, porque eu sou angustioso, tenho receios. E a gente começa a perceber que existe uma ligação. E a gente vai criando as condições para trabalhar isso em nós. Urge que trabalhemos essas mudanças. É necessário trabalhar essas mudanças. Se a gente não trabalhar agora, elas vão ficar vivas em nós para a próxima encarnação, para outra. Se a gente não começar em algum momento buscar de nós mesmos essa mudança, o mundo, quando eu falo mundo, são as pessoas que estão à nossa volta, porque o mundo usa as pessoas para nos atiçar. O mundo vai simplesmente startar em nós as mudanças. A gente vai saber que ela existe, mas se a gente não trabalhar, a gente só saber que ela existe não adianta nada. A gente tem que, em algum momento, de nós mesmos, começar a buscar isso. Então a reforma íntima é um ato voluntário. Não vai vir de fora. O mundo não acabou, graças a Deus, né, gente? Alguém estava esperando que ele acabasse aí? Não acabou. Mas é necessário que a gente comece a buscar a mudança do mundo novo em nós. O mundo não acabou, mas vamos partir da premissa que o mundo velho acabou. Então 2003 é um mundo novo. Se a gente tivesse a consciência de que agora estamos vivendo uma nova era, um mundo novo, a gente tem que começar agora a criar as mudanças para esse mundo novo. As mudanças só vão acontecer quando nós começarmos a mudar. Não adianta achar que vai vir um anjo do céu, vai vir uma condição, um terremoto, um maremoto, e vai mudar tudo porque todo mundo vai ficar bonzinho. Não! A gente tem que buscar a mudança em nós. Quando a gente muda, o mundo muda. Questão de vibração, só lembrando um pouco de André Luiz, né? Quando a gente muda a nossa vibração interior, essa vibração muda. O ambiente exterior também muda. Então, conforme a gente vai mudando o pensamento, o sentimento, a gente vai se equilibrando, a gente colabora para a mudança do mundo também. Então, muda o interior e o exterior muda. Quando a gente começa a fazer essas mudanças interiores, as ações na nossa vida também vão acontecer, vão mudar. Então, precisamos, então, quando se falar de indulgência, eu não preciso, eu vou começar a pensar em perdoar o próximo. Sim, perdoar,
ter paciência, resiliência, começar a entender o pensamento alheio, mas isto não vai acontecer em nenhum momento enquanto eu não buscar em mim a mudança. Parte de mim. O próximo, ele simplesmente vai ser um gerador desse sentimento, mais nada. Se a gente começar a pensar dessa forma, a gente vai começar a trazer para nós os resultados dessa mudança e não vai exteriorizar mais. Então, na próxima vez que alguém fizer algo mal, ruim, ele me enganou, ela me traiu e música sertaneja, né? Coisas desse tipo. A gente tem que pensar que se isso aconteceu para estatar em nós a necessidade de mudança. Sempre. Muita paz a todos. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma colocação, uma observação? Falar alguma coisa? Impactou, hein? Sei lá. Ninguém, gente. Nem a Raquel? Eu olhei para ela. Eu também já vi. Você leu meu pensamento, né? Tudo bem. Oi, Sérgio, em primeiro lugar, parabéns, viu? Parabéns, porque esse tema é muito difícil, principalmente quando nós vamos trabalhar a indulgência em nós, né? Realmente, é bem por aí mesmo. E você tocou num ponto que eu ia te perguntar, mas no final você falou sobre ele, que é a questão, quando nós vasculhamos muito o nosso íntimo, com todas essas receitinhas que você passou pra gente, nós vamos encontrar mais os defeitos, aquilo que fazemos de ruim. E nós ficamos até muito críticos conosco, a ponto de nos anularmos, vai mexer com a nossa autoestima. E a nossa tendência é chegarmos ao fundo do poço, se nós continuarmos agindo dessa forma, sem avaliarmos o que temos de bom. Aí é a questão que você tocou, é isso mesmo, é a questão do equilíbrio. Então, para cada defeito, para cada coisa ruim que nós temos que corrigir em nós temos que equilibrar com aquilo que nós já conseguimos de bom. Agora, isso é autoindulgência, mas também tem um caminho muito perigoso no meio disso tudo, que é nós tendermos aí totalmente para o lado da vaidade e do orgulho, porque aí nós vamos também começar a achar que só temos coisas boas, né? E nós vamos camuflando aquilo que realmente tem que ser resolvido. Então, esse é o caminho do equilíbrio, que eu considero, não sei, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, um dos mais difíceis em relação a esse patamar que nós temos atingido, nivelando, né, o que tem que ser corrigido com aquilo que nós já corrigimos. Exatamente. Tá certa, Raquel. O conhece-te a ti mesmo, conhecermos a nós mesmos é a parte mais difícil, porque a gente desde que nasce, cresce, come, dorme, a gente já vem com esse intuito. Na verdade, para não correr o risco da vaidade, ou seja, a gente se achar bonzinho demais, a gente tem que começar pela lista dos defeitos. Lista do defeito em primeiro lugar. Porque aí quando vier a coisa boa, a gente vai olhar, não, mas não sou tão bom assim, né? Então a lista das nossas dificuldades tem que vir em primeira mão. Escrever mesmo. E para a gente não ficar pensando muito, a gente não tem que pensar, escrever aleatoriamente. E depois, sim, a gente vai para a lista das bonanças, daquilo que a gente acredita que temos de equilíbrio e coloca lá. E a gente vai começar a perceber que somos bons. Mas aí a gente dá uma olhada do outro lado e fala, nem tanto. Mas também não somos tão ruins, porque a gente tem outro lado, mas também somos... E a gente vai trabalhando isso. Equilíbrio é o caminho do meio, né? É sempre o melhor que tem, gente. Mais alguém? Por aqui na Terra, ser de provas e expiações, isso também não dificulta, por mais que as pessoas tentem esse positivismo, esse equilíbrio, às vezes faz até muitos exercícios, mas está sempre tendo recaídas. Aqui, por ser de provas e expiações, dificulta bastante da gente se fortalecer? Então, a questão do provas e expiações, essa questão sempre muitas pessoas levantam. Só para a gente entender por que esse mundo de provas e expiações é uma necessidade para nós, imaginem se a gente nascesse num mundo sem dívida, sem imposto do governo, sem IPVA, sem
pagamento de aula. Agora, final de ano, né, tem que pagar IPVA, IPTU, IPT-TOT. Imagina num mundo em que não tem nada disso. Não tem imposto, não tem dívida, não tem aluguel. Eu não tenho mais que me preocupar com pagamento, com pagar o almoço, pagar o jantar. Um mundo em que realmente existe um mundo em que as pessoas vivem todas bem equilibradas, em que não tem dificuldade nenhuma. Num mundo desse, a gente melhoraria? Não ia ter ninguém para fazer mal para a gente. Ninguém ia ser marrudo com a gente, ia nos fazer o mal, ninguém ia provocar em nós aquela raivinha de pegar nossa vaga lá no estacionamento, a gente entrando nela, a pessoa entrou. Ninguém faz isso nesse lugar, porque as pessoas são boas. Então, num mundo desse em que tudo é muito bom, o que ia acontecer nesse mundo conosco? A gente não ia mudar nada. Cetil. A gente não mudaria nada. Porque no mundo em que a gente não tem as vaidades, os medos, as raivas que nós temos embutidas, provocadas, a gente não muda. O mundo de pós-expiação é uma bênção. Porque é nele que nós descobrimos, senão a gente não descobriria, aquilo que está vivo em nós e que nem a gente sabe. A gente sabe que tem raiva de algumas coisas porque alguém provoca essa raiva em nós. A gente sabe que tem ciúme porque alguém provoca ciúme em nós. A gente sabe que é ambicioso porque alguém provoca essa ambição em nós. A gente sabe de tudo isso porque em algum momento, alguma coisa ou alguém provocou isso em nós, nesse mundo de prova e expiação. Então ele é um remédio meio amargo, mas é necessário. Porque se não é ele, esse remédio meio amargo, a gente deixaria essas condições imbuídas, dormidas em nós. Então, o mundo de pós-expiação, de algum momento, ele até chegamos a pensar, mas aumenta a dificuldade. Mas é graças a ele que nós sabemos dessas dificuldades. Suplantá-las é um problema. A Raquel falou bem isso. Buscar essa mudança, esse equilíbrio, vai partir de nós. É difícil nesse mundo de pós-expiação? É, mas é necessário. Porque se não fosse também, a gente não mudaria. Então, só completando assim, né, pelo questionamento dela, da dificuldade que gera a atmosfera em que nós vivemos aqui, de você conseguir gerar alguma coisa positiva, né? Porque como a Raquel falou, a tendência de quando você começa a fazer uma autoanálise e tal, é de você se afundar no negativismo. É evidente que essa realmente é a tendência, mas como Jesus já nos alertou lá atrás, né? Orai e vigiai. Então, quando você está numa atmosfera que é densa, como a que a gente está hoje, a tendência realmente é negativa, mas porque a gente tende realmente a se externar muito, a se basear muito no que está acontecendo ao redor, a absorver muitas coisas de fora. Por isso que Jesus já deixou esse alerta, orai e vigiai, porque quando a gente entra em prece, a gente já entra em contato com a atmosfera mais alta. A gente sai desse patamar terrestre, pesado, né? E aí a gente consegue realmente ter um equilíbrio nas coisas, ver o positivismo das coisas, porque a gente está olhando para dentro de nós. E Deus nunca esteve fora, né? Ele é embutido dentro de nós. Então por isso que quando a gente se reserva para nós mesmos, a gente consegue fazer realmente as coisas mais elevadas, buscando um equilíbrio. Exatamente, Vitor falou bem. Orar e vigiar, gente. Isso aí, bem lembrado, Vitor. Obrigado aí pela lembrança, que isso aí deveria ter sido falado aqui, ó. Orar e vigiar. E a gente acaba esquecendo também do básico. Até porque, o Vitor lembrou uma coisa importante. As dificuldades que a gente tem, muitas vezes a gente tem uma vida equilibrada, e aí tem aquele fosso de dificuldade no meio do caminho. Esse fosso de dificuldade que acontece no caminho, na vida de qualquer um de nós, ele vai ser difícil justamente pela frequência que a gente não entra em contato com Deus. Imagina que a gente tem uma vida tranquila, então a gente até esquece de orar e vigiar. Esquece. Está tranquilo. Então a gente deixa de se equilibrar. Quando vem a primeira dificuldade, essa dificuldade ela é multiplicada pela nossa própria dificuldade de equilíbrio, porque a gente não está orando. Orar e vigiar não precisa estar difícil. Mesmo com a vida tranquila, não esqueçamos de orar e vigiar. Agradecer a Deus a bonança quando estivermos bem, pedir ajuda do alto quando não estiver tão bem, mas manter a ligação.
Valeu, Vitor. É isso mesmo. Então, antes da gente terminar com a nossa prece, só um recado que eu preciso passar para vocês, para quem ainda não sabe, tiver interesse, o curso de Doutrina Espírita aqui da casa inicia agora, depois do Carnaval. Na quarta-feira, dia 13, já começa, que é a quarta-feira de cinzas, a partir das 20 horas. E aos sábados, se inicia no sábado seguinte, dia 16, às 16h30. Quem tiver interesse, a inscrição é feita com o pessoal do plantão. E dá plantão um pouquinho antes das palestras. Quem tiver aqui hoje tiver interesse, pode procurar a Denise, a Sandra, enfim. E durante a semana também no plantão pode procurar quem está aqui na casa dirigindo para se inscrever. Agora, depois de tantos ensinos, tanta coisa que com certeza todo mundo está pensando e refletindo acerca de tudo que o Sérgio falou aqui, novamente a gente serena os corações, a mente, eleva os pensamentos. Nesse momento, no intuito de bem fazer ao nosso próximo, emanando vibrações de amor, de carinho, a esses nossos irmãos que andam por esse planeta de expiação e prova, passando as suas expiações, passando as suas provas, os irmãos necessitados aí das ruas, os moradores de rua, os nossos irmãos aí viciados em drogas, em álcool, os doentes da mente, os doentes da alma, os nossos irmãos nos hospitais, à espera de cirurgias, de transplantes, vivendo o seu suplício físico, aos seus familiares que os acompanham ali e sofrem tanto quanto eles. Vibrações de amor e de luz aos nossos irmãos encarcerados, privados de sua liberdade, independentemente do que tenham feito, que seja esse um momento de resignação, que seja esse um momento de entendimento íntimo e que chegue até eles a nossa vibração sem nenhum juízo de valor, sem nenhum preconceito, de muito amor, de muita luz. Vibremos pelas pessoas que têm grandes responsabilidades nas mãos, os formadores de opinião, os governantes das cidades, dos estados, dos países, aos líderes religiosos, de qualquer religião que seja. Mandemos a nossa vibração de amor e de paz a essas pessoas que tão importante missão têm nas mãos. Façamos uma vibração também pelo nosso trabalho, pelo nosso colega, pelo nosso chefe ou pelo nosso subordinado, pelas pessoas que convivem cotidianamente conosco, com quem nós passamos a maior parte do tempo, muitas vezes mais mesmo do que a nossa família, na nossa casa. Uma vibração por esse amigo, por esse colega, por essa pessoa que um dia nós magoamos ou que um dia nos magoou. Vibrações de amor e de luz. E vibrações também para nós mesmos, pelos nossos caminhos, pelos nossos bons propósitos, pelas nossas dificuldades. Elevemos o nosso pensamento para vibrar em harmonia e em amor, também pelos nossos defeitos, pela força necessária para que lutemos contra esses defeitos, pela fé necessária em Deus e nos exemplos do nosso Mestre Maior, que é Jesus. Façamos essa vibração especial pela nossa casa, pelas nossas tarefas diárias, por menores que sejam. Cada um desses passos que a gente dá dia a dia é importante para a nossa evolução. E por fim nós agradecemos mais essa oportunidade, agradecemos pela oportunidade de termos saído de nossas casas com saúde, para dedicarmos esse momento da semana ao nosso próximo e a nós mesmos, que nós possamos levar pela nossa semana, pelos nossos dias, para a nossa casa, toda a vibração de amor que nós recebemos aqui. Nesse momento nós agradecemos a Deus, agradecemos aos nossos guardiães, aos nossos anjos. Pedimos que Deus nos abençoe a semana, nos abençoe a família e nos abençoe as atitudes e os pensamentos que se seguirão até a nossa próxima vinda aqui à casa. Que assim seja. Muita paz a todos.